Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto Brasileiro da Audição e da Voz. Hoje nós estamos com uma voz ímpar do Brasil. Podemos falar assim, o maior locutor, né, do Brasil, a voz mais conhecida do Brasil. Hoje nós temos aqui no nosso canal Bob Floriano. Bom dia, Bob. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Adriano, muito obrigado pelo convite, pela participação, para colocar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente já fez nesses 36 anos de profissão na área de comunicação. Eu sou jornalista formado pela Casper Libero, comecei em rádio em 1980, passei pela televisão, locutor de chamadas, locutor de institucionais, mestre de cerimônias, coach, palestrante. As palestras que eu faço é justamente voltada para a comunicação, voltado para uma comunicação mais eficiente, para vendas e atendimento. E claro que voz é fundamental em todos esses aspectos, seja na publicidade, seja no jornalismo, seja no atendimento que você tem do seu coach, seja na hipnose, em qualquer área. Se você tem uma comunicação adequada, se você consegue melhorar essa comunicação através de um trabalho de voz, uma expressão vocal muito bem trabalhada, o resultado sempre é superior. Por exemplo, se você vai fazer uma indução hipnótica, uma voz gritada, sem a devida inflexão, você não consegue o resultado quanto um profissional que percebe a sua própria voz e sabe como conseguir colocar essa voz dentro do processo de hipnose. A indução hipnótica é fundamental que você tenha um trabalho vocal, porque você trabalha induzindo a pessoa aonde você quiser que ela vá, seja para um relaxamento ou seja pelo entusiasmo que você coloca na voz para que a pessoa possa chegar naquele ponto desejado. De qualquer maneira, quando você tem um trabalho de voz profissional, você tem um profissional adequando a voz deste profissional de comunicação, é muito melhor, porque ele vai saber aonde você tem uma falha, aonde você pode melhorar a sua performance, aonde as suas pregas vocais estão adequadas ou não, aonde precisa esticar ou não por causa de uma frequência ou por causa de um tom. As pessoas acabam utilizando a voz inadequadamente por causa de um ruído externo e acabam elevando o volume de voz para tentar chegar aonde precisa e danificando. Esses cuidados que parecem do dia a dia, coisas simples, elas são fundamentais porque ao longo do tempo pode criar calosidades, pode encurtar uma musculatura do grave ou do agudo e não tendo a melhor performance. Então, se você está me assistindo, mas você já nasceu com essa voz? Não, é difícil nascer com essa voz, criança não tem essa voz. Acabou se desenvolvendo entre 16 e 17 anos, porque eu herdei do meu pai. Portanto, a minha voz é geneticamente herdada. Meu pai tem a voz assim, meu avô tinha a voz assim, meus tios, meu sobrinho tem, meu irmão não tem. E eu acabei utilizando esse timbre, esse tipo vocal que eu tenho para fazer a comunicação em rádio, TV, publicidade e também treinamentos e palestras. Se você pensa que a sua voz, minha voz não é boa para isso, toda voz pode ser trabalhada, toda voz pode ser melhorada. Ela pode ter características diferentes umas das outras, mas quando aperfeiçoada, você fala com desenvoltura durante 1 hora, durante 2 horas e não tem cansaço, porque fez um aquecimento adequado, porque você sabe das suas capacidades e não força a barra. Aquele que força a barra depois fica sem voz. É o caso de professores que ficam dando aula, levantando para tentar encobrir um ruído externo e acaba danificando. Então, preste bem atenção. Se você trabalha com voz, se você se preocupa com a sua voz, se você quer um resultado melhor no seu trabalho, a partir da comunicação, se preocupe em cuidar da sua voz e da sua saúde vocal. É fundamental. Seja por alimentos que são muito ácidos, preocupe-se se você tem um refluxo e atrapalha a sua condição vocal. Preocupe-se em ter mais hidratação das suas pregas vocais. Preocupe-se no ambiente, se ele é muito empoeirado, se ele tem ar-condicionado. Varia de pessoa para pessoa a condição climática. Tem gente que não se dá bem com ar-condicionado, resseca muito e acaba agravando.
Tem pessoas que não têm problema nenhum, fumam, tomam gelado e a voz é maravilhosa. Depende de pessoa para pessoa, não existe uma regra para isso. Portanto, você deve consultar um profissional de voz. Procure saber qual a sua real situação. Faça um exame profundo para saber o que você tem e até onde você pode chegar. Eu estou há 36 anos fazendo isso que faço. A cada vez mais, eu vou aperfeiçoando o meu conhecimento. Porque não adianta ter voz bonita e não ter conteúdo. Procure você também aumentar o nível do seu conteúdo para que essa sua voz torne-se cada vez mais bonita, chegue mais longe e com mais conteúdo, atraindo mais pessoas e levando informação para essas pessoas. Nesta trajetória de 36 anos, acabei escrevendo um livro, Quem Fala Bem, Vende Mais. Esse livro aqui, que está à venda no meu site, bobfloriano.com.br, e você pode encontrar aqui nesse livro, não receitas do sucesso, mas aquilo que eu trilhei, como que eu fiz para chegar aonde eu cheguei. Tem aqui histórias do rádio, da televisão, da comunicação, da publicidade e a história da minha vida, que é muito interessante a partir da comunicação. Como falar bem, vender mais. Como falar bem e atender melhor. Como falar bem e se relacionar melhor. Porque, como diz o David Ogilvy, o grande publicitário norte-americano já falecido, não interessa o que você diz, interessa que as pessoas entendem. E às vezes a sua voz pode traduzir não o seu pensamento, mas alguma coisa diferente disso. Quando você chega num ambiente e fala com uma determinada potência de voz, as pessoas podem perceber, nossa, esse cara é nervoso, ele é bravo. Não, pode ser o timbre. Imagina o quanto você imagina o quanto eu já passei por isso. Chego no lugar, nossa, ele quer mandar. Não, é o tom que impressiona. É o timbre que assusta, que intimida. E não é fácil você vencer isso, porque é natural o timbre que eu tenho. Eu não estou impostando a minha voz para falar desse jeito. É a minha voz normal, pois eu herdei da minha família, do meu pai, do meu avô, esse timbre vocal. Facilita em alguma coisa? Sim. Na publicidade é bem visto. Num documentário é bem visto. Eu sou narrador do Discovery Channel para algumas séries. Então isso favorece também o trabalho profissional. Portanto, se você não trabalha com comunicação, é engano seu. Todo mundo se comunica desde o primeiro instante de vida, quando você saiu da barriga da mamãe, começou a chorar e aquele choro era de fome ou de frio ou reclamando para o médico que está apertando o seu bracinho. Portanto, todo mundo se comunica desde o momento que nasce. E já que todos nós somos comunicadores, por que não fazer uma comunicação adequada? Por que não fazer uma comunicação com conteúdo? E por que não levar este conteúdo com o melhor trato vocal? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção. E lembre-se, você tem uma grandeza dentro de você.